Olá a todos, tudo bem? Estamos aqui de volta fazendo mais uma questãozinha legal aí de física, né? Aqui hoje eu vou resolver uma questão do Jackson. Mais uma vez as minhas questões aqui são resolvidas com o objetivo de aprender. Essa eu já entendi bem, dessa vez, né? Eu realmente tô ligado como é que resolve, tal, não é nada que eu tô necessariamente com tanta dúvida. Vamos resolver, eu aprendi ela bem. É uma questão do Jackson. Eu tenho uma coisa para falar, eu não vou estar fazendo a letra B, pelo motivo de que ele pede para resolver essa questão numericamente. E eu não estou me importando com cálculos numéricos na minha disciplina, então eu vou estar resolvendo essa questão, principalmente a letra A e a letra B, certo? Então vamos começar aqui na letra A. Então, vamos ler a questão toda, né? Então, um cubo hollow é vazado, né? Como se fosse um cubo vazio. Tem paredes condutoras definidas por 6 planos, em x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, e x igual a y igual a z igual a. Vamos desenhar isso aqui, que ele está falando basicamente é o seguinte. Então deixa eu colocar aqui umas linhazinhas assim, ó. Vou desenhar aqui assim. Então basicamente é o seguinte, eu tenho aqui um cubo, vou tentar desenhar da melhor maneira possível o cubo. Aqui, eu sou o melhor desenhista, estou usando o auxílio aqui do programinha, beleza. Aqui, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar isso aqui, aqui e aqui, e eu vou definir os meus eixos aqui, certo? Então, aqui eu tenho meu eixo Z, X, Y. Então, tá aqui em verde, Z, X, Y. E aí eu tenho as seguintes informações sobre esse cara, né? São todas paredes condutoras, e eu sei que em Z igual a 0 e Z igual a A, elas estão sendo colocadas a um potencial constante V. Então é o seguinte, então a gente escreve as condições de contorno de modo geral. V de... Bom, deixa eu apagar aqui. Colocar dentro, vamos lá. Diz que V de... Vamos colocar primeiro para 0, né? V de 0. Porque V, o potencial em si é V de x, y e z, beleza? X, y e z é um potencial que depende. Ok? Então, temos aqui as condições de contorno de modo geral. Então, V de 0, se x igual a 0, z, é igual a V de x igual a A, que é igual a meu V de y igual a 0, né? Que é igual ao meu V de y igual a A, ok? São 4. E todas elas estão a um potencial zero. Então tem que dizer o que está dizendo aqui, ó. Os outros 4 lados estão a um potencial zero. E minha outra condição de contorno é que, né, aqui já são algumas condições, meu V de x, y e 0, ou seja, z igual a 0, e meu V de x, y e a são iguais a V, né, num potencial constante. Então, vamos lá. O que eu basicamente tenho que resolver aqui, né? Aí na letra A ele faz o seguinte. Então, encontre o potencial φ, que é porque é do Jackson, ele usa φ. X, Y e Z, coordenadas retangulares, em qualquer ponto dentro do cubo. Então, basicamente é o seguinte. Como esse cubo não tem carga, ele vai obedecer à equação de Laplace, né? Eu ia botando a equação de Poisson, a equação de Laplace, que é o laplaciano do potencial é igual a zero. A solução dessa equação, né? Aqui é essa equação em coordenadas retangulares. Temos aqui d2v dx2, d2v dy2, d2v dz2, isso aqui é igual a zero. Essa aqui é a equação de Laplace em coordenadas retangulares. O que eu quero resolver, né? Eu já tenho uma solução, eu não vou resolver a equação aqui. É especificamente essa equação para esse tipo aqui, né? Essa condição aqui, esse cara. Bom, a solução para a equação de Laplace em coordenadas, como é que eu posso dizer, cartesianas, ela é bem simples, né? Eu tenho aqui três soluções, né? A gente faz a solução por variáveis separáveis, certo? A gente diz que v de x, y, z é uma em x, uma em y e uma em z. Lembrando que a gente pode fazer isso por conta do formato da equação. E a gente tem as três equações. Aqui temos x de x, que é a seno de alfa x mais b cosseno de alfa x. Y de y é, bom, c seno de, vou botar beta y mais d cosseno de beta y.
E por fim eu tenho aqui z, eu ia colocando outra coisa aqui, vamos lá. Tenho z de z, que vai ser E elevado a gama A, mais F E elevado a menos... Opa, botei A sem querer. Eu estou pensando aqui na solução. Deixa eu apagar. E elevado a gama Z, E elevado a menos gama Z, né? Isso aqui vem da separação de variáveis e tal, como você escolhe os seus constantes. E aí lembrando que elas são 3 constantes e uma delas é dependente da outra. Então, para nossa solução, gama ao quadrado é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Isso aqui, para quem quiser ver, tem lá no Jackson, bonitinho. Ele é bem interessante de olhar como é que chega nessa condição. Ou se você quiser, né, você não olha. Mas basicamente essa que é a solução geral, né, para a equação de Laplace. E aí a gente escreve a solução toda como uma combinação linear dessas soluções. Ou seja, é uma soma em n, uma soma em m, de a n seno de alfa n x, mais... Isso aqui, esse n e m, é basicamente escolhido de forma bem arbitrária, né? Eu estou escolhendo o n para ser de alfa, certo? Aí eu escolho o m para ser de beta, certo? Então vai ter aqui seno de beta my, mais dm cosseno de beta my. E como gama depende de alfa e beta, e alfa e beta dependem de n e m, o gama ele vai depender de n e m ao mesmo tempo. Então temos aqui gama, opa, deixa eu colocar aqui direitinho, gama n m, vou botar assim, z, mais f elevado a menos gama n m z. Então essa aqui é a solução geral, né? Combinação linear de todas as soluções. São duas, como se fossem duas séries de Fourier aqui, que a gente vai chegar. Então, vamos lá, vamos ao que interessa de verdade. Então, vamos aplicar as condições de contorno. Bom, a gente pode sempre aplicar as condições de contorno separadas, ok? Olhando para cada uma dessas equações. Eu gosto de fazer assim, tá? Então, eu vou fazer dessa maneira. Então, eu vou começar aqui aplicando para x. Então, vamos olhar aqui. Então, condições de contorno para x. Eu tenho que meu v de 0, y e z é igual a 0. Então, quando eu aplico isso em x, né, eu vou ter o quê? Ó? X de 0 é o quê? Olha só para lá. A seno de alfa vezes 0, que é seno de 0, mais b cosseno de alfa vezes 0, que é 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Mas vejam só. Seno de 0 é 0. Então, o que você obtém? Você obtém que b cosseno de 0, que é 1, é igual a 0. Então, essa é a primeira condição. A constante b vai para o ralo. Então, a gente só chega com a constante a. Então, a gente obteve a seguinte equação até agora. X de x é a seno de alfa x, porque b morreu. Agora, vamos ver o que vai acontecer com a, né? A já vai ser determinado... Ah, não, né? Esse alfa vai ser determinado agora. A outra condição que a gente tem é que v de a, y e z também é igual a 0. Então, a gente vai aplicar aqui em x. Então, x de a é a seno de alfa a, isso aqui é igual a 0, né? Bom, como esse a aqui, ele é arbitrário, ele não vai ser 0 nesse caso. Quem vai ser 0, né, é o seno. Quando é que o seno é 0? O seno é 0 sempre que eu estou em múltiplos inteiros de π, né? Se a gente lembrar do ciclo trigonométrico, a gente vê lá que sempre que eu estou no eixo x aqui, eu estou zerando o seno. Então, é basicamente isso que eu vou fazer. Eixo x são múltiplos inteiros de π. Então, alfa, né, meu alfa a, tem que ser um múltiplo inteiro n π, né? N sendo qualquer número inteiro. Então, meu alfa é nπ sobre a. Aqui que vem aquela escolha específica do somatório em n, tá? Porque é agora que aparece esse nzinho no alfa. Em beta, ao invés de ser n, eu vou colocar m. Então, minha solução para x, a gente encontrou... Opa, deixei ainda os retângulozinhos. X de x é, então, a seno de nπx sobre a. Essa é a minha solução para x. Agora, vamos resolver para y. Então, v de x, 0 e z é igual a 0. Isso me leva a quê? Leva a crer? Então, vamos lá. Y de 0 é o quê? É a seno de 0. Ah, não, né? Perdão. É c seno
de 0 mais b de cosseno de 0. Isso é igual a 0. Então, novamente, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então eu vou ter d igual a 0. Matamos a constante d. Então, a solução que nós temos até agora é essa. Ó. Y de y é igual a c seno de beta y. Perfeito. Essa aqui é a nossa solução até agora. Vamos descobrir quem é beta a partir da próxima condição de contorno. Próxima condição de contorno é v de x, a e z. Certo? Isso aqui é igual a 0. Então, nós temos o seguinte. Nós temos que y de a é igual a c seno de beta a igual a 0. Então, com argumentos similares ao que você fez para achar alfa, você acha beta. Né? Então, beta aqui é simplesmente, agora com m, π sobre a. Então, minha solução para y é y de a igual a... Opa, estou colocando uma coisa errada. Então, temos aqui c seno de mπ sobre a. Agora a gente escreve tudo, porque se você olhar aqui as próximas condições de contorno, elas não são zero, né? Elas são v. E a gente vai precisar de tudo. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai exprimir, ok, o potencial em x e y, então vai ficar um φ de x e y, de certa maneira, como uma série de Fourier, certo? E é a partir disso que a gente vai conseguir encontrar o nossas queridas próximas constantes, que são as constantes relacionadas a z, né? E e f. Então vamos dar uma escrita aqui na nossa questão. Eu vou trocar E e F por A e B, né? Agora, já que vai ficar tudo simples. Então vamos lá. O que eu tenho? Meu V de x, y, z é a combinação linear, ou seja, a soma em n igual a 0 a infinito, a soma em m igual a 0 a infinito, do A. Então vou deixar tudo aqui assim, então vamos botar direitinho. AN seno de nπx sobre A. Então temos o que? Cn, seno de nπy sobre A. E a solução em z é nm de E gama nm z mais f nm E elevado a menos gama nm de z. Só que eu posso fazer o seguinte, esse AN e esse CN são constantes que eu posso jogar para dentro, né, absorver elas nessas duas constantes para facilitar a minha vida. Então a gente escreve aqui o seguinte, olha só. V de x, y e z é então uma soma dupla, n igual a 0 a infinito, m igual a 0 a infinito, de seno nπx sobre A, seno mπy sobre A. Aqui eu coloquei n, né, mas é m. E aí eu vou absorver e eu vou chamar de A e B agora, porque eu não quero escrever E e F. Eu não gosto de escrever E e F, vou escrever A e B. Então vamos lá. A, nm de E elevado a gama nm z mais B, nm E elevado a menos gama nm z. Ok? Então pronto, perfeito. A gente vai achar esse gama nm já já. Bom, aliás, gama nm a gente já consegue achar, né? Eu vou até botar um adendo aqui, depois de ter achado beta. Como a gente achou beta, vai ficar um pouco deslinear aqui. Vou colocar aqui. A gente sabe que o nosso gama, ele é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, né? Então eu já vou escrever como é no meu gama, bem bonitinho aqui. Então gama, né? Então daqui tiramos que gama, né, ao quadrado é beta ao quadrado, ou seja, m ao quadrado, π ao quadrado sobre a ao quadrado, mais n ao quadrado, π ao quadrado sobre a ao quadrado, né? Que é do nosso querido alfa. Então, achamos o alfa, né? Melhor, achamos o gama. É só passar raiz quadrada dos dois lados, que bonitinho tá aí. Então, tá explicitado. Já já no final eu coloco tudo bonitinho, porque eu não vou estar escrevendo esse termo, carregando esse termo gigante aqui. Sabendo como é gama, deixa gama nm, que fica bonitinho. Bom, então vamos aplicar a próxima condição de contorno. Então, a próxima condição de contorno, que eu vou chamar aqui de passo 1, é o quê? V de x, y e 0. Ou seja, um potencial de x e y. E esse potencial, ele é V, certo? Então, temos aqui V. V é, então, a soma em n igual a 0 indo a infinito, a soma em m igual a 0 indo a infinito, de seno de npx sobre A, seno de mπy sobre A. E aí eu aplico, né? Z igual a 0, as exponenciais dão 1, as duas exponenciais. Então eu tenho ANM
E elevado a, melhor, E elevado a zero é 1, né? Já vou botar aqui E normal, mais BNM. Beleza? Essa é a primeira condição e essa é a primeira equação. 2. A segunda condição é V de x, y e a igual a V, certo? E isso aqui também é outra soma em N e em M do seno de nπx sobre a, seno de mπy sobre a. Aí agora eu vou ter ANM, E elevado a gama NMA, mais BNM, E elevado a menos gama NM, A. Pronto. Essas são as duas equações. Percebam que elas estão postas como séries de Fourier dupla, né, em x e em y. Então, basicamente, para resolver esse problema, eu vou ter que achar A e B. E eu posso achar A e B através do truque de Fourier, né? O truque de Fourier é basicamente o seguinte, ele consiste na seguinte coisa. Vamos colocar aqui, truque de Fourier. Qualquer pessoa que leu Griffiths, tanto de eletrodinâmica quanto de mecânica quântica, ela sabe que quando eu expando sei lá, f de x no intervalo 0 a L, por exemplo, aqui, como uma série de Fourier, seno de npx sobre L, por exemplo, eu posso encontrar o meu AN fazendo a seguinte coisa. AN, isso aqui é para a série de Fourier, tá? Vai ser 2 sobre A da integral de f de x seno de npx sobre L dx. A demonstração disso aqui ela é baseada na ortonormalidade da função, né, da série de Fourier. Seno e cosseno são ortonormais. E aí a gente tem seno com seno, né, vai normalizar, cosseno com cosseno, e seno com cosseno dá zero. Você consegue provar isso aqui, né? Referências, Griffiths, Jackson, tudo mais, todos eles têm exatamente esse cálculo, né? 2 sobre A aqui eu coloquei A, na verdade A é porque nessa questão isso aqui seria 2 sobre L, L sendo o tamanho do meu intervalo, ok? Então, sendo o tamanho do meu intervalo, aqui no caso, vai ser isso. Então, eu vou aplicar meu truque de Fourier para 1 e 2. Então, vamos aplicando o truque de Fourier para 1. Vamos lá. Aplicando o truque de Fourier em 1. Então, vou aplicar exatamente. Mas notem que aqui eu tenho dois truques de Fourier. Eu tenho um truque de Fourier em x, né? E eu tenho um truque de Fourier em y. Mas percebam que em cada um deles eu tenho o mesmo tamanho de intervalo. Então, eu vou ter 2 sobre A por conta desse pedaço em x e 2 sobre A por conta desse pedaço em y. Então, eu vou ter o seguinte, né? Agora vamos aplicar para 1, né? Ó. Então, eu vou ter... Percebam, né? Outra coisa importante notar é que ANM mais BNM, tudo isso aqui é uma constante só. Eu podia dizer que isso aqui é lambda de NM, né? E aí o lambda de NM, que seria o análogo a esse ANzinho aqui, é quem vai voltar para o outro lado. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter ANM mais BNM sendo igual a exatamente o resultado do truque de Fourier. 4 sobre A ao quadrado, beleza? E aí integral dupla, porque eu tenho integral em x e integral em y. Integral em x de 0 a A, né? Aqui é de 0 a L, olha só, é do tamanho do intervalo, esqueci de anotar aqui, mas tá tudo certo. E a outra integral em y também de 0 a A. E aí eu vou ter V, mas vou ver a constante, então eu posso já fazer isso aqui. Vou colocar o V para fora da integral, 4V. Aí eu vou ter seno de npx sobre A, seno de mpy sobre A, dx dy. Então, tá perfeito isso aqui. A gente só precisa resolver essa integral, são duas integrais simples, duas integrais trigonométricas. Basicamente é fazer o quê? Eu vou chamar isso aqui de u e isso aqui de v. E aí eu vou ter o quê? Se npx sobre A é u, o que eu tenho sobre dx? dx é np... Perdão, colocando ao contrário aqui. É A sobre np du. No meu caso aqui, dv é A sobre mp dy. Certo? No caso aqui é o contrário. Meu dy é isso aqui. Colocando aqui, dy, dv. Notem que é isso. Como é que ficam os intervalos de integração? Bom, quando o meu x é zero, né? Então, o zero é zero. E quando o meu x é a, o meu
U vai ser nπ. E aqui é a mesma coisa, né? V0 é 0, V final é mπ, né? Que é o final. Então, temos aqui intervalo de integração, diferencial e é só integrar. Então, temos o seguinte: ANM mais BNM é igual a 4V sobre A quadrado. E aí eu vou ter aqui de dx A sobre nπ e aqui de dy A sobre mπ. E aí as integrais 0 a nπ, 0 a mπ, de seno de u, seno de v, du, dv. Bom, perceba que esses dois a's cancelam com esse a de baixo. E aqui é que a gente tem aqui, integral de seno, né? São duas variáveis diferentes que não dependem uma da outra. Integral de seno de u é menos cosseno de u, integral de seno de v é menos cosseno de v. Menos com menos é mais. Então eu vou ter 4v sobre nmπ2, né? Π ao quadrado. Aí eu vou ter seno de u menos cosseno de u, né? Então eu vou ter cosseno do intervalo final nπ menos cosseno de zero. Mas quanto é que é cosseno de zero? Cosseno de zero é 1, então menos 1. Multiplicado por menos, né? Por isso que o menos soma, porque eu tenho menos do seno de u e menos do seno de v. Vai ser a mesma coisa, cosseno de mπ menos 1. Agora a gente analisa essa resposta. Vejam só. Essa expressão toda, né? Vejam o que acontece. O que é cosseno de nπ, né? Cosseno de nπ pode ser tanto mais ou menos 1. Percebam que quando for mais, quando esse cara for mais, o cosseno de nπ for mais, vai ficar 1 menos 1 que dá 0. A mesma coisa vai acontecer aqui desse outro lado. Então, 1 menos 1 é 0, eu não me interesso quando o cosseno é mais. Quando é que esse cosseno de nπ vai ser mais? Quando eu tiver múltiplos pares de n, né? Ou melhor, de π. Ou seja, quando o meu n for par. Porque quando n0, cosseno de 0 é 1. n2, cosseno de 2π é 1. Cosseno de 4π é 1. Cosseno de 6π é 1. Enfim, todos os múltiplos pares de π vão me dar um número positivo. Agora, todos os múltiplos ímpares vão dar um número negativo. E o mesmo argumento segue para esse cara aqui, para cosseno de mπ. Então, o que me resta sobre isso? Eu vou ter o quê? Quando n e m são ímpares, o meu ANM mais BNM vai ser 4V sobre NMP2. Aí eu vou ter menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2. Então eu vou ter menos 2 vezes menos 2, que dá 4, 16V sobre NMP2 para N e M ímpares, né? Então, se eu quisesse, eu poderia fazer o seguinte, né? Eu poderia fazer N igual a 2J mais 1 e M igual a 2K mais 1. Eu não vou fazer isso, né? Obviamente, isso aqui é só para explicitar. O que eu vou colocar lá no somatório, eu vou colocar assim NM e vou botar embaixo ímpar escrito. Então, eu tenho aqui a primeira condição. Vamos escrever ela direitinho. ANM mais BNM é igual a 16V sobre MNP2. Então, perfeito, está aí a primeira condição. Essa aqui é a minha primeira equação. Agora eu vou resolver para 2, né? Vou aplicar o truque de Fourier em 2 aqui. Vejam que o truque de Fourier em 2 vai ser necessariamente a mesma coisa que o truque de Fourier em 1. Por quê? Vou voltar aqui para a expressão. Olhem só como é que é essa expressão em 2. Todo esse cara aqui, deixa eu colocar aqui, é como se fosse outra constante. Por exemplo, um eta de nm. Né? Porque E elevado a gama A é constante. Tá certo? E elevado a gama A e E elevado a menos gama A. Tudo isso é constante. Então, eu posso só dizer o seguinte. Bom, se isso aqui tudo é constante, é um eta de nm, e o que resta aqui, seno de npx sobre A e seno de npy sobre A, é igual ao truque de Fourier que eu fiz em 1, o resultado deve ser o mesmo. Ou seja, o truque de Fourier em 2, você pode testar aí se você quiser, vai me levar ao mesmo resultado. E, novamente, o resultado é o mesmo porque a integração é a mesma, n e m tem que ser ímpares. Então, eu tenho aqui
um sisteminha bonitinho de equações para resolver, né? Eu poderia resolver de forma brusca, eu poderia, mas eu vou deixar o resultado de forma fácil para quando eu for fazer a letra C, ficar fácil. Então vamos lá. Eu vou escrever ele um em cima do outro aqui, bonitinho. Como é que tá? Tem um ANM mais BNM é igual a 16V sobre NMP2, ok? E o outro é ANM, E elevado a gama A, BNM, E elevado a menos gama A. Isso aqui também é 16V sobre MNP2. Aí eu vou fazer a brincadeira, né? Jogada de nono ano, nona série aqui, você tem que fazer bonitinho. Então vamos lá. Eu vou primeiro somar essas equações. Então eu vou obter o quê? Quando eu somo essas equações, eu vou colocar em azul. Eu tenho o quê? ANM. Somei, né? Então vai ficar 1 mais E elevado a gama NM A mais BNM 1 mais E elevado a gama NM A igual a 16 mais 16, 32V sobre MNP2. E agora a gente faz uma brincadeira legal. Eu posso colocar aqui fora um E elevado a gama NM A sobre 2 em evidência. Então vou fazer isso nessa primeira parte, olha só. Quando eu boto esse cara em evidência, dentro do parênteses aparece E elevado a menos gama NMA sobre 2 mais E elevado a gama NMA sobre 2. Perceba que se eu botar esse cara aqui para dentro, fica bonitinho, dá o mesmo resultado. E aqui fora, vocês devem perceber, isso aqui é menos, né? Vai aparecer um E elevado a menos gama NMA sobre 2 fora. Então, BNM, E elevado a menos gama NMA sobre 2. E aqui dentro, E elevado a gama NMA sobre 2, mais E elevado a menos gama NM A sobre 2. Isso aqui tudo é igual a 16V sobre MNP2. Então, tá tudo certo. Agora percebam que cada um desses caras é isso aqui. É 2 vezes o cosseno hiperbólico de gama NM A sobre 2. E isso aqui também é 2 vezes o cosseno hiperbólico de gama NM A sobre 2. Então agora é uma coisa simples, né? Então o que eu obtenho aqui? Vamos botar tudo em evidência, eu vou ter 2 vezes cosseno hiperbólico de gama NM A sobre 2 vezes ANM elevado a gama NM A sobre 2 mais BNM elevado a menos gama NM A sobre 2. Isso aqui é igual a 16V sobre MNP2. Para simplificar minha vida, eu vou tirar esse 2 daqui, né? Isso aqui na verdade é 32, gente, perdão, né? Vocês devem ter notado esse erro, olha só. Aqui é 32, então 32 aqui, 32V, 32V aqui, né? Só que eu tô tirando, né, esse 2 do lado esquerdo, então aqui volta a ser 16. Show! 16V. Então tá aí, 16V sobre MNP ao quadrado sobre 2. Ah, beleza, mas isso não me ajudou em nada, ficou mais feio, vai ajudar. Eu vou chamar isso aqui de equação 1 agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas equações e eu vou subtrair. Então eu vou fazer em verde como é que fica a subtração. Se eu subtrair, do meu lado direito eu tenho 0. Então eu tenho o quê? A, N, M. Estou subtraindo a 1, essa equação de cima, menos a de baixo. Então, 1 menos E elevado a gama NMA mais B, NM. 1 menos E elevado a menos gama NM. E aqui é 0, do lado direito. Vejam só o que vai acontecer aqui, olha que beleza. Eu vou fazer a mesma jogada de isolar, né, botar em evidência E elevado a gama NMA sobre 2 e E elevado a menos gama NMA sobre 2. Quando eu fizer isso, agora em preto, eu vou ter A elevado a NM elevado a menos gama A. Estou botando gama, né? Gama NM. Gama NM A sobre 2. Aí aqui eu vou ter E elevado a menos gama NM A sobre 2 menos E elevado a gama NM A sobre 2. Desse lado aqui, BNM, colocando E elevado a menos gama NM A sobre 2 em evidência, eu tenho do lado direito E elevado a gama NM A sobre 2 menos E elevado a menos gama NM A sobre 2. Tudo isso aqui é igual a 0. Né? Agora notem, o que é isso aqui? Né? Está em vermelho. Esse cara é menos o seno hiperbólico de gama NM A sobre 2. E esse cara
é seno hiperbólico de gama NMA sobre 2. Então, duas vezes, né, gente? Perdão, aqui. Duas vezes o seno. 2, 2. Quando eu substituir isso, olha como é que vai ficar essa equação. A, N, M é gama NMA sobre 2. Duas vezes seno, menos, né? Duas vezes seno hiperbólico de gama NMA sobre 2. Mais B, NM. Duas vezes é menos gama NM A sobre 2 seno hiperbólico de gama NM A sobre 2, isso aqui é igual a zero. Perceba que eu posso botar, olha só, seno aparece nesse, nesse. 2 aparece nesse e nesse. Então eu tenho a seguinte equação, olha só. ANM é elevado a gama NMA sobre 2, mais BNM é elevado a menos gama NM A sobre 2 igual a zero. Eu posso passar um para o outro lado bonitinho. E olha só o que eu obtenho no final. Eu obtenho o seguinte. ANM é elevado a gama NMA sobre 2 é igual a BNM é elevado a menos gama NM A sobre 2. Essa aqui... Vixe Maria, eu botei o A sobre 2 aqui. O A sobre 2 está no expoente. A sobre 2. Então, perfeito. Essa equação vai me dar exatamente... Olha como é que é o termo daqui, ó. É ANM elevado a gama NM A sobre 2. E olha só o que ele é igual a B. Então, eu vou fazer o seguinte, chamar essa equação aqui de 2. E eu vou usar 2 em 1. O que eu obtenho? Vamos lá. Quando eu colocar essa equação 2 em 1, então eu vou substituir o A. O que eu vou obter? Cosseno hiperbólico de gama NM A sobre 2. Aí eu tinha ANM elevado a gama A. Agora eu vou ter BNM. BNM elevado a menos gama NM A sobre 2. Mais BNM elevado a menos gama NM A sobre 2. Isso aqui é igual a 16V sobre MNP2. Aí, o que é isso aqui? Isso aqui é uma soma de mesmos termos, então é 2, duas vezes esse termo. Então eu posso simplesmente dizer que meu BNM é elevado a menos gama NM, né? Deixa eu colocar aqui. Gama NMA sobre 2 é igual a 8V sobre MNP2 cosseno hiperbólico de gama NM A sobre 2. Então, tá feito aí BNM. Agora o que me resta só é passar esse E para o outro lado. Então, eu tenho aqui nossa primeira constante. 8VE elevado a gama NM A sobre 2 sobre MNP2 cosseno hiperbólico de gama NM A sobre 2. Agora eu vou só fazer a mesma coisa com A, né? Eu sei que A NM é elevado a gama NM A sobre 2 é BNM BNM é elevado a menos gama NM A sobre 2. Então, quando eu substituir aqui, eu vou ter 8V. Só que aí eu vou ter E elevado a gama NM A sobre 2 vezes E elevado a menos gama NM A sobre 2. Então, ele some sobre MNP2 cosseno hiperbólico de gama NM A sobre 2. Aí agora é só passar o E para o outro lado e eu encontro as duas constantes no final. Fica assim, ó. Perfeito, eu tenho as duas constantes. Agora é só substituir na solução geral, né? Então vamos lá. Meu V de x, y e z é, por fim, uma soma em n igual a 0 a infinito, uma soma em m igual a 0 a infinito, e aí eu tenho seno de... Eu já vou botar o quê? Como tem alguns termos iguais em A e em B, que é esse 8V sobre MNP2, eu vou colocar ele para cá. Ó. Acabei riscando aqui sem querer. 8V sobre MNP2, e eu vou colocar, né? Agora deixa eu só consertar uma coisa. Eu ia colocando sem querer uma besteira. Vou fazer assim. Eu vou colocar soma em N e soma em M. Eu vou fazer o quê? Dizer que isso aqui é ímpar.
Pronto. Né? Porque a gente sabe que isso aqui, tudo que eu calculei é para mn ímpar. Quando o mn for par, é zero. Então, 8v sobre mn π 2. Então, vamos colocar aqui. Então, vai ficar seno de nπx sobre a, seno mπy sobre a, e aí a. Como eu botei 8v mn π2 em evidência, eu posso botar assim, ó. Os dois termos vão ter cosseno hiperbólico, né? Então vai ter em cima aqui, ó. É para menos gama nm a sobre 2 multiplicado por E elevado a gama nmz. Só que eu posso simplificar isso aqui para o seguinte, olha só. Eu posso simplificar isso aqui para E elevado a menos, beleza? Ou se você quiser, vamos botar menos. Menos fora, gama nmz menos gama nm a sobre 2. Do outro lado eu vou ter a mesma coisa, E elevado, só que dessa vez, como esse cara aqui é positivo, olha só, eu vou ter o quê? Gama nm a sobre 2, e eu tinha a exponencial negativa em z, menos gama nm z, né? Deixa eu só corrigir isso aqui. Ficou assim, gama nmz. Então, tá aqui. Isso tudo dividido pelo cosseno hiperbólico de gama nm a sobre 2. Mas percebam que isto aqui não é nada mais, nada menos do que 2 vezes o cosseno hiperbólico dessa monstruosidade aí. Menos, né? Menos não, né? Perdão. Ô, rapaz. Gama nm z menos a sobre 2, né? É basicamente isso. Então eu posso substituir e, por fim, né, para ficar bonitinho, meu potencial, minha solução completa, v de x, y, z, né, é igual a soma em n, soma em m, com nm ímpar, de, como 2 aqui, eu tenho 2 por cosseno hiperbólico, vai ficar 16, 16v sobre mnπ2, seno de nπx sobre a, seno de mpy sobre a, cosseno hiperbólico dessa monstruosidade, dividido pelo cosseno hiperbólico de gama nm a sobre 2. Então, tá aí. Essa é a solução geral da parte A. E aí eu vou colocar o adendo, né? Meu gama nm, baseado em tudo que a gente fez, é o quê? Olha só, ele tá bem aqui, ó. A gente colocou ele aqui. Cadê? Tá lá em cima. É m2, π2 sobre a2, n2, π2 sobre a2, só que eu vou passar a raiz quadrada. Então, botando em evidência π e a, eu tenho π sobre a, raiz de m2 mais n2. Então, esse aqui é meu gama. É só deixar explícito aqui no meu campo. Então, terminamos aqui a letra A. Essa é a resposta da letra A, que ele pede só o potencial dentro do cubo, e esse é o potencial dentro do cubo. Acabou. Pequeno, né? Fácil. Trivial. Então, vamos fazer a letra C, que ele quer que a gente encontre a densidade de carga na superfície Z igual a A. A gente sabe que, como o potencial é zero, ou melhor, potencial... ninguém pode afirmar que o potencial fora é zero, né? Enfim, a gente sabe que... o que vai acontecer aqui? Para achar na superfície A, ele está basicamente querendo aqui, ó, nessa parte. Qual a densidade de carga? Bem aqui. Ok? Qual é a minha normal aqui? Minha normal é Z chapéu. Por quê? Porque a gente sabe das condições de contorno na eletrostática que o quê? A gente sabe que nossa querida condição é aquela famosa, né, que é menos ε0, a derivada normal em 1 menos a derivada normal em 2. Acho que é assim, eu não lembro se é exatamente nessa ordem. É igual a sigma. Bom, como a gente não sabe como é o potencial fora, como eu disse, a gente não pode afirmar muita coisa por conta de V, né? Se todas as superfícies fossem V igual a zero, fora igual a V igual a zero, mas eu tenho essa superfície em V, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou achar o potencial como se fosse na superfície de dentro, né? Dentro, né, como a normal está para fora aqui, é positiva, dentro a normal é negativa, é menos Z chapéu. Então o que eu vou fazer aqui?
eu vou pegar esse mesmo cara, e a gente sabe que sigma, então, teoricamente, é menos epsilon zero, na verdade. Aí o gradiente de V na direção normal, que no nosso caso é a direção Z, né? Deixa eu corrigir aqui uma coisa, é na direção menos Z chapéu. Beleza? Então agora é uma questão só de resolver. Resolvendo isso aqui, a gente tem que... Bom, isso aqui claramente é a derivada normal de V com relação a Z, só que menos com menos é mais, né? Vou tirar esse menos aqui. E o que a gente obtém? Bom, como é que é V? Meu V é isso aqui. Só que percebam que quando eu derivar isso aqui em Z, essa função em x, essa função em y, eu vou derivar só esse cosseno hiperbólico. A derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Só que usando a regra da cadeia, a gente vai aparecer esse gama nm fora. Então, basicamente, né, só que isso aqui, obviamente, aplicado em A, é o quê? Vamos lá. Vai ser, a derivada disso aqui vai aparecer o gama nm, né? Então, soma em n, soma em m. Eu estou colocando igual a zero, não é para ser igual a zero, é só nm. Beleza? E aí eu vou ter o quê? 16V sobre mnp2. Só que agora vai aparecer esse gama nm aqui, né? Aí, explicitando o gama nm, que é π sobre a raiz de m2 mais n2, então eu vou ter o quê? 16V raiz de m2 mais n2 sobre mnpa. Esse aqui é meu gama, né? Seno de npx sobre a, seno de npy sobre a, multiplicado agora pelo seno hiperbólico de gama nm. Aí, isso está aplicado em z, então esse z aqui vai virar a. E a menos a sobre 2, até onde se prova o contrário, é a sobre 2. Então, seno nm e a sobre 2. E aqui é cosseno hiperbólico de gama nm a sobre 2. Então, eu posso simplesmente substituir esse cara todo pela simples tangente hiperbólica de gama nm a sobre 2. Então essa é a superfície, né, a densidade superficial nessa partezinha. Então é isso. Espero que esteja tudo correto. Espero que tenham gostado. Valeu!